Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa, mais um programa Mercado Futuro. Hoje vocês veem aí ao meu lado o presidente do Sindicato das Indústrias de Café aqui de São Paulo, Sindicafé, Natan Herskovics, que você já conhece, foi da BIC, enfim, é um homem envolvido no mercado, aí, no consumo de café, na indústria de torrefação, que é a indústria que nos atende, né, a nós brasileiros. E, como você sabe, esse programa é um programa da série sobre café, para que seja possível entender como é que o setor, todos os setores, vão se ajeitar aí com essa catástrofe, digamos assim, que aconteceu com o café brasileiro, uma seca enorme que ainda não terminou, 2 ou 3 geadas num único mês, enfim, a situação é complicada. Cada um dos setores que eu estou ouvindo tem aí a sua maneira de ver. Hoje nós vamos tentar entender como é que a indústria brasileira, que é super importante, o Brasil é o segundo maior consumidor de café, rumo ao primeiro lugar, então é uma indústria poderosa, e o Natan conhece como ninguém essa indústria. Natan, muito obrigado pela sua presença, prazer revê-lo, né? Não é no estúdio, mas a gente se vê assim mesmo, e eu quero saber de você, para a gente começar, como é que vocês estão vendo essa situação toda? Muito bom. É um prazer falar com você, Resch, com todos os seus espectadores, todos aqueles que têm interesse em notícias sobre o café, vindas de uma fonte segura, de uma fonte sempre atual e de uma fonte equilibrada como você é como jornalista. Muito obrigado. Eu diria para você que, como está o café, não está bem. Né? Esse não deve ser um ano marcado na história, mais ou menos recente do café, como um ano para a gente lembrar, como se fosse um ano admirável. Ao contrário, o café tem problema em todos os setores. Não fosse uma economia que se destacou muito nos últimos anos, obtendo resultados melhores a cada ano, não apenas de volume de venda, mas de incorporação de novas tecnologias, de ampliação da produtividade, quer dizer, ganhos que não se referem só a valor do produto, mas ganhos que foram incorporados por conhecimento, e nós poderíamos estar numa situação bem pior. Alguns dados que são conhecidos. Essa é a pior seca em um século. Nós estamos tendo uma seca que não se iguala a nenhuma outra, é pior do que todas até 1901. Ou seja, nós temos o campo seco, com árvores tratadas até agora há pouco com fertilizante, com alimento para elas se desenvolverem e sem água para irrigar esse crescimento. Evidentemente, isso desgasta o cafeeiro, pode trazer, inclusive, problemas com relação à regularidade da qualidade, que não é igual em todos os lugares. Há lugares onde a seca afetou mais, afetou menos. Há talhões vizinhos, onde um está bom e o outro não está. Coisas incríveis, né? Que técnicos e agrônomos se espantam, inclusive, de ver, mesmo com toda a vivência que tem. E isso vai nos atrapalhar muito nesse ano. Já está atrapalhando com uma demanda que veio crescente até o ano passado e continuaria crescente, mas nós não vamos ter produção suficiente, estoques já não temos, para manter um volume de vendas que alcance ou ultrapasse o ano passado, né? Tudo isso como consequência da geada.
Andando um pouco para frente, pensando no ano que vem, esse cafeeiro exaurido, como ele está agora, tendo que produzir sem condições de tempo que lhe permitam crescer e produzir com tranquilidade, vai acabar produzindo uma safra menor no ano que vem. Ou seja, a gente tem que contar, mesmo que seja prefeito de suposição, ou de cálculo, ou de estimativa, a gente tem que contar que o ano que vem vamos vender menos café, vamos ter menos café. E é possível que em 2024 também isso aconteça. Né? Primeiro porque é daqui a 2 anos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos. Nem se o Corinthians vai ser campeão de novo. Mas seguramente serão 2 anos de passagem bastante temerária. O produtor que veio recebendo bem nos últimos anos e que aplicou boa parte do que ganhou na melhoria que fez nas fazendas, vai chegar em 2004 com recursos suficientes para manter a sua lavoura, se ela precisar efetivamente de mais cuidados ou não. Então, são dúvidas que aparecem a cada minuto e dúvidas que se sobrepõem ao receio simples de a gente não conseguir cumprir com o prometido para os nossos clientes. Nossos clientes no mundo todo, que já aprenderam a apreciar o café brasileiro, o novo café brasileiro, com sabor, com aroma, com características sensoriais invejáveis. Ele espera pelo nosso café. Né? Qual vai ser a reação dele e dos nossos concorrentes se a gente não puder suprir o mercado com esse café em quantidades suficientes? É lógico que os que assistem podem pensar assim: o Natan virou pessimista, né? Eu não quero ser pessimista, né? Eu só coloco algumas possibilidades que são reais, podem não acontecer dessa maneira, mas podem acontecer dessa forma, prejudicando muito o trabalho e os resultados da cafeicultura. E no caso do mercado interno e do mercado externo, os problemas são semelhantes. Nós estamos vendo os nossos clientes lá fora pedindo café para o Brasil. E nós não temos condições comerciais de fazer negócios longos, porque não temos certeza de quanto café nós vamos ter. E aqui no Brasil, no mercado interno, é mais ou menos a mesma coisa. Né? O trem vinha numa disparada até o ano passado, consumindo aí 22,2 milhões de sacos. Agora a gente já sabe que não vai ter esse resultado, mas a indústria de café como um todo, ela foi se suprindo, se preparando, se mobiliando para poder produzir e vender mais do que 22, 25 milhões de sacos. Então, o ano é um ano de tensão, é um ano que exige acompanhamento diário de tudo o que acontece no café. É um ano de real news e de fake news também. Então, também tem que saber separar as duas coisas. Mas, acima de tudo, muito cuidado, muita atenção, muito cuidado, inclusive, com a saúde dos produtores, né? Porque nós avançamos muito. O produtor de café se acostumou a vencer e tem que continuar acostumado a vencer, seja qualquer o desafio que a gente encontre pela frente. O que eu ia te dizer era, com relação ao mercado interno, eu vi agora há pouco, antes de falar com você, estava vendo, eu peguei o preço top, né? Tem uma variação, mas estava vendo no site do seu amigo Duda Carvalhais
ele hoje colocou lá o café o mais barato, digamos assim, acho que é Riado, alguma coisa assim, chega até o preço de R$ 900, uma coisa por aí. E o, o cereja descascado já passou de 1.200, quer dizer, isso aí no mercado interno tem um efeito terrível, porque, quer dizer, pode ser que vocês não consigam comprar todo o café que vocês querem. Em comprando, essa que é a minha pergunta, vocês não vão conseguir aumentar o preço igual ao que está subindo, porque senão vocês provocam uma retração no consumo. É assim que funciona? É assim que funciona, mas eu te daria um pensamento um pouquinho diferente. Dizem que eu sou uma pessoa cheia de males. E o meu mal pior é ser otimista. Então, esse otimismo eu passo como parte dessa resposta. Eu não acredito que o consumidor brasileiro recue de maneira severa no hábito de consumir café, né? O consumo de café, ele é secular aqui no Brasil, ele é diário na casa de todos nós, no trabalho. O café faz bem para a saúde, o café ajuda no trabalho e, portanto, ele tem, ao longo do dia, inúmeras ocasiões de ficar provocando o consumidor. Toma mais um, toma mais um, toma mais um. E, com isso, a gente continua mantendo o consumo de café nesses anos todos, de aumentos que você mesmo citou. Você falou aí de um riado de R$ 950. Há um ano atrás ele não custava 250. Né? Quer dizer, houve aí 3, 4 vezes mais de aumento e o consumo não parou. Eu continuo acreditando nisso, que o consumidor gosta de café, aprecia café, encontra em todo lugar, consegue pagar, né? Se a gente diluir 1 litro de café, uma garrafa térmica, em xícaras, o preço de cada xícara, né, é muito melhor do que o sentimento de crítica pelo preço da xícara. Evidente que há redução em tudo, todo alimento que aumenta muito, existe redução. Mas eu não acho que ela vai ser crítica no caso do café. O consumidor gosta e aceita, mas ele exige cada vez mais. Nós temos tido muitos casos de elogios ao café do Brasil, o que é uma boa novidade, porque até pouco tempo atrás a gente ouvia muito assim: não, esse café está ruim, não presta, esse café não é daqui, não sei o que, etc. Hoje a gente ouve muitos elogios. Então, o consumidor tem esse comportamento, mas é preciso, evidentemente, ter a mão calibrada, né? Os aumentos devem acontecer só quando a barreira do suportável acabou. E esse ano, especialmente, foi assim. A gente veio desde o começo do ano com preços de venda que eram muito menores do que o custo do produto. E a indústria segurou as pontas. E vai fazer isso de novo se precisar. O importante é que continuem tendo oportunidade de tomar café. E para isso precisa ter grão. Tá ok. Nós vamos a um pequeno intervalo. Eu converso com o presidente do Sindicafé aqui de São Paulo e também presidente do Instituto Rever, que nós vamos falar já sobre ele. Mas nós vamos a um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho. Até já. Ok, gente, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro, é a série de especial de café. Hoje converso com um representante da indústria de torrefação, que é a indústria brasileira que coloca o nosso café no supermercado e a gente traz para casa. Hoje eu falo com o Natan Reskovics, presidente executivo do Instituto Rever, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, e do Sindicafé São Paulo, que acho que é um dos sindicatos mais importantes, porque, afinal, acho que o consumo de café
numa cidade de 30 milhões de habitantes, acho que o maior consumo de café é aqui em São Paulo. Natan, deve ter sido criado, deve ter provocado um certo baque no setor aí, esse advento da pandemia, porque estava no pique total, tava, como costuma se dizer na gíria, estava na quinta marcha o consumo do café em cafeterias. É a maior moda, todo mundo queria ir para uma cafeteria, até uma empresa aí grande de café, a Café de Qualidade, que é a Ilha Café, abriu uma cafeteria aqui nos Jardins. Ou seja, isso deu uma freada que ninguém esperava, né? Isso deu um pequeno baque, né? O que a gente ouviu muito e constatou é que realmente o consumo fora do lar, no Brasil e fora do Brasil, foi o grande afetado. Então, com o início da pandemia, o aumento de preços, a dificuldade para você se deslocar e tomar café, a rua passou a representar um risco em vez de uma oportunidade. Então, o consumo de café fora do lar, de fato, caiu substancialmente. Entretanto, graças a Deus, esse consumo foi substituído na sua totalidade, ou em parte, pelo consumo dentro de casa e pelo consumo no trabalho. Seja pelo gosto, pelo sabor, pelo hábito, seja pela facilidade da preparação, o número de equipamentos de preparação manual, caseira, aumentou muito a venda desses equipamentos. Ou seja, a gente que foi procurar uma forma de preparar o café em casa ou no trabalho. Não há uma estatística para saber se uma coisa compensou a outra. Mas como a gente não percebeu uma queda efetiva e grande de consumo de café, não dá para dizer que houve isso, a suposição é que o hábito do consumo do café fora do lar acabou sendo, em boa parte, substituído pelo consumo dentro de casa ou dentro dos ambientes. De qualquer maneira, vai ter que se lidar agora, vocês da indústria de torrefação, com um cenário difícil, né? Mesmo que o consumo interno permaneça, eu mesmo que estou trabalhando em casa, adquiri um hábito que eu não tinha, né? Eu não ficava em casa. Eu, além do café matinal que eu tomo, que é uma caneca boa de café, eu agora peguei o hábito de, após o almoço, por exemplo, fazer um expresso numa máquina que está aqui atrás de mim. Ontem até à noitinha fiz um outro expresso, e hoje os expressos em cápsula, você tem uma variedade absurda de marcas e são todos bons, acho que é tudo café de qualidade. Com relação ao blend do café da indústria de torrefação, eu acho que o café mais consumido é o que o Sindicafé, a BIC, será, chama de tradicional, né? Esse café vai mudar o blend dele, vai ter mais com Conilon? Como é que vocês vão rearranjar esse negócio todo? Na verdade, com a constatação do dano à cultura do arábica, as indústrias foram se preparando e testando blends novos, né? Esses blends novos podem ser tanto blends feitos com arábicas diferentes. O sujeito usava uma arábica, por exemplo, da Mogiana, junto com a arábica do sul de Minas. E, de repente, a Mogiana teve um problema sério, ele passou a utilizar uma arábica de São Paulo, região oeste, com um Conilon de melhor qualidade. Essas mudanças foram feitas pelas próprias empresas e seus técnicos, mas muito com a ajuda dos técnicos da ABIC. A ABIC tem um laboratório
de avaliação de qualidade de café e muito com um negócio que você conhece, que é o Centro de Preparação de Café do Sindicato de Café de São Paulo, que está reequipado, ele foi ampliado, nós temos mais instalações, temos mais equipamentos, novo torrador, temos novo auditório, e isso tudo serviu para uma centena ou várias centenas de torradores e técnicos fazerem as suas experiências de preparo de café com blends diferentes, que acabaram se incorporando à linha porque são blends bons e bem aceitos. Essa experiência vai continuar, porque, como nós falamos, nós vamos ter problema esse ano que vem também. Então, essa experimentação, ela vai ser permanente, vai acontecer sempre. O que o industrial tem que ter cuidado é de fazer as suas mudanças de blend de uma forma técnica, bem ordenada, né? De maneira que a mudança não seja percebida ou não seja agressiva para o consumidor, seja uma surpresa para o consumidor, né? E o café tem uma coisa interessante, que é o poder de induzir a experimentação. Então, a gente bebe um café de filtro de papel, mas tem a curiosidade de experimentar o café de cápsula, tem a curiosidade de experimentar um outro tipo de expresso, e isso vai mantendo o hábito de consumo de café. E isso é bom. Agora, nós vamos sentir também uma mudança no blend, e as organizações orientam os seus associados para fazer isso de maneira gradual. Nós vamos sentir o Conilon entrando mais firme no blend, porque a geada não afetou de maneira importante a região do Conilon, né? E o Conilon vai continuar produzindo mais. O bom é que o Conilon também passou esses anos por um processo de melhoria, de melhoramento, e hoje a gente consegue produzir e tomar um café Conilon com qualidades sensoriais e de sabor, de corpo, muito boas, acentuando inclusive a questão típica do Conilon, que é o corpo, né? Você sabe que outro dia, antes da pandemia, eu fiz uma visita para o Reimar, presidente da Pinhalense, lá em Espírito Santo do Pinhal, e eles têm um programa lá de, enfim, não importa agora, mas ele me ofereceu um café que eu não conhecia, e de Equador e tal, né? Muito bom, que eu aprendi lá, chama-se Robusta Amazônico. Robusta Amazônico. E é muito bom, viu, Nathan? É verdade. Café que deixa um aftertaste interessante, é diferente, mas é bom. Nathan, vamos ao intervalo e daqui a pouquinho a gente fala do Instituto Rever, que é a moda, né? Sustentabilidade, é o que eu mais tenho falado da minha vida. Gente, vou ao intervalo. Hoje eu converso com o presidente do Sindicafé e presidente executivo do Instituto Rever, Nathan Herszkowicz. Eu sou um dos poucos jornalistas que não erra o Herszkowicz, a grafia do Herszkowicz. Vamos ao intervalo. Eu volto já, até já. Ok, gente, eu estou de volta, programa Mercado Futuro, a série especial sobre café, hoje indústria de torrefação. O entrevistado é o Nathan Herszkowicz, um grande entendido nesse mercado e criador de programas, alguns programas importantíssimos que estão até hoje vigorando aí com relação à qualidade de café, né? Programas de... tem vários, eu não vou falar, se o Nathan quiser falar, ele fala, mas nesse bloco vamos começar falando de um negócio importantíssimo, que é a questão de sustentabilidade, cuidar de meio ambiente. A indústria do café
pelo visto, também já está avançando nessa linha. Tanto que o Natan é presidente executivo do Instituto Rever, que tem a ver com um negócio de embalagem. Então, eu vou deixar o Natan explicar para a gente o que é o Instituto Rever, o que vocês têm feito. Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade de falar do Instituto Rever, que é um organismo criado, começou a ser criado, na verdade, no começo dos anos 90, para estudar as questões relacionadas à recuperação e reutilização de materiais recicláveis. E com isso, ela acabou se transformando no maior agente nacional com atuação ampla em todo o Brasil para as questões voltadas à reciclagem e ao uso de material reciclado, né? Então, o Instituto Rever, ele tem uma estrutura como uma entidade, de fato, criado há muito pouco tempo, regularizado, vamos dizer, com documentação, etc. Agora, há 2 anos atrás, ele tem já 49 entidades associadas. Os associados do Instituto Rever não são indústrias, não são empresas, são entidades que congregam um conjunto de empresas, o que traz uma substância, um suporte muito maior para o organismo. Esse conjunto de quase 50 empresas corresponde hoje a quase 5 mil empregos, né? Portanto, há um contingente bastante expressivo de pessoas envolvidas com o Instituto Rever. E ele tem, evidentemente, uma diretoria composta por um presidente, que sou eu, por um diretor executivo, que é o Fernando, que é um especialista na área de sustentabilidade e reciclagem, e tem uma tecnologia que foi desenvolvida para fazer a verificação e a confrontação de documentos fiscais que comprovem que aquele conjunto de materiais recolhidos para efeito de reciclagem é material que efetivamente passou por essa fase de coleta e representa tantos quilos disso, tantos quilos daquilo, etc. Então, depois de feita a coleta e a separação, esse material se destina à venda por meio de leilões, de concorrências, né? E essas concorrências geram não só um volume grande de empregos, que é absolutamente essencial e importante, como gera também recursos que são empregados exatamente na mesma atividade, né? Na atividade que propicia emprego, que propicia transporte para os cidadãos que trabalham, que propicia melhoras das condições de habitabilidade do lar, etc., e devolve para a comunidade matérias-primas que, em vez de serem jogadas no lixo, voltam para o ciclo produtivo, né? Na economia circular, voltam para o ciclo produtivo nas mesmas condições da matéria-prima original. Então, hoje, pelos protocolos do programa, ele procura alcançar 22% de produtos recolhidos e reciclados que voltam para a cadeia de produção. Quer dizer, de 100 quilos, você tem que reaproveitar em boas condições 22 quilos. Isso vai se ampliar não só
pela adesão de mais empresas ao programa, como também pela melhora da tecnologia, as coisas novas que vão acabar vindo ampliar a capacidade de coleta, de separação e de trabalho. O café participa disso também, quer dizer, as empresas de café, que têm também embalagem, todo café tem embalagem, também participam com o recolhimento das embalagens e a sua destinação para reciclagem. Algumas delas, de porte, fazem a preparação para reciclagem e fazem a reciclagem elas mesmas. Outras estão incorporadas ao Instituto Rever para destinar o material processado, recolhido e não processado, para que ele seja processado, então. Eu tinha ouvido falar sobre reciclagem, mas apenas com o pessoal de cápsula, essas que a gente põe na maquininha aí. Mas então é todo tipo de embalagem, almofada, vidro, isso, etc. A embalagem almofada, depois utilizada, quando ela vai para o lixo, ela passa pelos catadores, né, que é o grupo das pessoas que separam. Tem muita operação manual, né, evidentemente treinada, orientada, mas tem muita catação manual. Então, as embalagens de plásticas, que são a maioria, hoje ainda no caso do café e de outros alimentos, são material importante para o programa de reciclagem, né? Então, hoje o Brasil tem um bom nível de reciclagem e de conscientização da importância da coleta e do uso de materiais recicláveis. Mesmo o café, alguns cafés que vêm em caixa de papelão, né? Numa caixinha quadrada e tal, lá dentro tem uma de alumínio, que deve ser totalmente reciclável, né? O café vem prensado, né? Vem sem água, não sei como me fugiu agora. Aproveita tudo. Tudo que é possível aproveitar é aproveitado. Que legal. Natan, parece incrível, mas nosso tempo já se esgotou, aliás, já passou. Se você quiser acrescentar alguma coisa, agora ou na próxima oportunidade que a gente vai conversar, claro. Você quer falar alguma coisa? Eu te agradeço muito a atenção. Eu não vou repetir o que eu sempre repetia para você no estúdio. Mais um belo programa, ser objetivo, claro, só não entende a cadeira, talvez até a cadeira. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Importante a gente poder falar com seus espectadores, com aqueles que inclusive são da cadeia produtiva do café, e desejar para todos que a gente consiga ter energia, fé, né, e força para a gente superar esse ano e meio, 2 anos de dificuldades que nós vamos ter. Não vamos deixar ninguém sem café. Tá ok. Muito obrigado, Natan. Fica aí um pouquinho, só vou me despedir do pessoal. Bom, gente, hoje o programa foi com o Natan Rescovics, presidente do Sindicafé São Paulo, que eu chamo de Sindicafesp, né, por SP, e do Instituto Rever, que é um belíssimo trabalho e já tem em outras áreas do agro essa coisa de recuperar, não sei o que, reverso, agora já é um sistema de levar a embalagem de volta para ser reutilizado. É importante para o Chu e muito legal. Até a próxima semana. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Até lá.